Krishna. My sweet Lord, my Lord, my sweet Lord, I really want to see you, really want to be with you, really want... Hoje nós vivemos a era tecnológica, uma era onde tudo o que a gente quer é só com um clique. Com apenas um clique a gente consegue, né? Com apenas um clique a gente fala com um amigo distante, com apenas um clique a gente pode conhecer pessoas novas nos sites de aplicativo para achar um namorado, achar uma namorada. Com apenas um clique a gente descobre assuntos ou pesquisa assuntos que a gente nem imagina. Então toda essa tecnologia fantástica, maravilhosa, ela traz coisas incríveis para a gente, ela nos proporciona trazer o mundo a nossos pés, próximos da gente. Só que ao mesmo tempo tem uma parte ruim de toda essa tecnologia. E a parte ruim que eu vejo é que ultimamente nós estamos sempre conectados com algum lugar, com algum amigo distante, mas longe do amigo presente, longe do momento presente e não desfrutando do nosso agora. Então isso tem causado um estresse grande para as pessoas. Hoje eu tenho certeza que a ansiedade é a coisa que mais afeta as pessoas do mundo moderno. É uma coisa muito triste, é uma coisa muito chata de se falar, mas eu acho que a ansiedade é uma coisa que é difícil uma pessoa que não tem ansiedade, é difícil uma pessoa que não é ansiosa. E essa ansiedade, ela traz tantas coisas ruins, ela nos tira do momento presente, ela nos traz angústia, ela acelera o nosso pensamento, ela tira a nossa concentração. Então, eu percebo que as pessoas hoje, elas vivem no futuro, elas estão sempre preocupadas com o futuro e perdem a oportunidade de desfrutar o agora, o hoje, o momento presente. Então, se você já passou por isso, ou se você está passando por isso, eu tenho uma solução incrível para você. Eu tenho uma solução incrível, simples, natural, fácil, que pode fazer com que você desfrute o momento presente, sinta e perceba quantas coisas boas tem no hoje e também que traga uma paz, uma tranquilidade e uma serenidade para você. O estresse, ele é uma coisa que faz mal para a gente, ele é uma coisa hoje que está na vida de todas as pessoas, até as crianças falam de estresse. O que significa a palavra estresse? A palavra estresse significa sobrecarga. Então toda vez que você dá uma sobrecarga para a nossa fisiologia, para a sua fisiologia, isso sim é considerado estresse. Então quando você trabalha demais, dorme pouco, cansa muito, essa sobrecarga que você dá ao longo da sua vida é que a gente chama de estresse. O estresse faz mal para a nossa fisiologia por completo, mas para o nosso cérebro ele faz um mal impressionante. Os neurologistas dizem que com 12 semanas de estresse ou com uma forte quantidade de estresse, ou sei lá, um trauma, uma coisa muito grave, uma perda muito grande, faz com que o nosso cérebro tenha uma sobrecarga muito grande. Então, eu vou explicar para você o que acontece com o nosso cérebro quando a gente recebe uma sobrecarga muito grande de estresse ou quando a gente passa por semanas de estresse contínuo.
No nosso cérebro, essa parte frontal do nosso cérebro, que fica logo atrás da nossa testa, os neurologistas chamam de córtex pré-frontal. Eles chamam também, de uma forma muito simples, de presidente do nosso cérebro. Presidente, a palavra presidente já fala pra gente, né? Presidente, o que é o presidente do nosso cérebro? É como se ele fosse também considerado o gestor das emoções. Como assim o gestor das emoções? Porque essa partezinha pequenininha que fica logo atrás da nossa testa, ela é responsável pelas informações, pelas decisões que você toma. É ela que pensa no futuro, ela é que avalia, ela é que decide, ela é que está mostrando para você, isso que eu estou ouvindo é legal, então eu vou prestar mais atenção, isso não é legal, isso eu não concordo. É ela que está decidindo agora isso. Então é ela que decide o futuro, ela que guarda as informações, ela que controla as emoções. Então quando a gente está sobre um estresse intenso ou uma forte quantidade de estresse, o nosso córtex pré-frontal desliga, ou seja, o nosso presidente, pifa. Se o nosso presidente não está, as outras áreas são importantes, mas elas agem como? Impulsivamente. Quem que não já teve uma experiência como essa? Ficou muito nervoso e de repente se fala, nossa, fiquei cego de raiva, né? Por que ficou cego de raiva? Porque o seu córtex, parou de funcionar por alguns minutos. E aí você toma a decisão errada, aí você age como impulsivamente, aí você age, depois pensa, você fala, depois analisa. Isso tudo gera uma série de consequências. Por exemplo, pânico, depressão, medo, ansiedade exagerada. Tudo isso causado por quê? Por essa inúmera quantidade de sobrecarga que a gente dá para a fisiologia nessa vida moderna que a gente vive, que a maioria das pessoas vive hoje. Trabalha muito, dorme pouco, descansa pouco, come mal, né? Então dieta pobre, álcool e drogas, má alimentação, tudo isso faz com que o nosso córtex experimente esses blackouts. Eu tenho uma solução muito incrível para oferecer para você, uma técnica de eliminar estresse, que se chama-se meditação transcendental. Meditação transcendental é uma técnica antiga, milenar, que veio da Índia, que remonta a mais de 4.000 anos e foi trazida para nós por Maharishi Mahesh Yogi, que foi um físico matemático, e ele começou a divulgar essa técnica fantástica em 1957 através da Inglaterra, e de lá para cá são mais de 7 milhões de pessoas que meditam em torno do mundo. Essa é uma técnica simples, onde você não precisa acreditar, onde você não precisa ter fé, onde com apenas 20 minutos de manhã e 20 minutos no final do dia, você pode oferecer para a sua fisiologia um repouso extremamente reparador, que é 2 vezes mais profundo que o sono profundo, que normalmente as pessoas não experimentam porque não dormem porque não quer, porque não dormem porque não podem, porque não dormem porque não tem tempo. Enfim, com apenas 20 minutos você pode oferecer para a sua fisiologia esse repouso extremamente reparador. E é uma técnica. Por que é uma técnica? Técnica é uma coisa que você não precisa acreditar. Não é crença, não é religião, não é filosofia, não é seita. Você simplesmente senta, fecha os olhos e por 20 minutos você vai oferecer um repouso em alerta para a sua fisiologia. Por que um repouso em alerta? Porque você não sai do corpo, você não tem contato com deuses ou espíritos, você não perde a consciência, simplesmente você vai fazer algo extremamente interessante. Você vai, ao fechar os olhos, você vai proporcionar um encontro com você mesmo. Nesse momento, a sua fisiologia vai receber esse repouso que é extremamente reparador. Quando você oferece esse repouso, que é 2 vezes mais profundo que o sono profundo, o seu cérebro começa a funcionar de uma forma completamente holística. O seu cérebro vai funcionar 100% da capacidade dele. Então, se você observar através do eletroencefalograma,
Quando você observa através do eletroencefalograma, o seu cérebro, durante o processo da meditação transcendental, vai experimentar coerência máxima de 100%. O que significa a técnica da meditação transcendental, então? Ele é chamado pelos neurologistas também como um exercício neurofisiológico. Toda vez que eu fecho os olhos e começo a praticar a meditação transcendental, eu vou ensinar o meu cérebro a funcionar na coerência máxima de olho aberto. Então, quando eu alterno meditação, atividade, eu vou automaticamente, a cada dia, ensinar o meu cérebro a funcionar num outro padrão de coerência. O que acontece quando eu ofereço esse repouso extremamente reparador para a minha fisiologia? Eu começo a experimentar mais concentração, mais foco, mais dinamismo, né? Normalmente, quando a pessoa pensa em meditação, a pessoa pensa assim, ai, deve ser algo muito difícil, ai, eu não vou conseguir. Aposto que talvez você que está me assistindo está falando assim, ah, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. É para você, é para qualquer pessoa. Até uma criança com 10 anos, hiperatividade, pode meditar sim. Por quê? Porque eu não faço nenhum esforço. Eu não vou precisar de uma postura rígida, eu não preciso de uma postura estática, eu não preciso esvaziar a mente, eu não preciso de um lugar silencioso. O que eu preciso então? Eu preciso de um lugar confortável que eu possa sentar, fechar os olhos e começar a meditação. É simples assim. Eu medito no ônibus, no metrô, no trem, no saguão do aeroporto, no seu escritório. Qualquer lugar que eu puder sentar, eu posso meditar. Então você que se julga ansioso, inquieto, com certeza vai conseguir meditar. Porque, lembrando, é uma técnica fácil, natural e não requer o menor esforço do praticante. Eu realmente sento simplesmente e fecho os olhos e a técnica funciona, independente se eu acredito mais ou menos. Aí você pode estar pensando, como que funciona isso? Como que se dá esse processo? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Você já pensou de onde surgem os pensamentos? Você já parou para pensar de onde vem essa quantidade de pensamentos inesgotável que a gente pensa? E tem horas que quando a nossa mente está muito agitada, o que acontece? Parece que vai sair fumacinha da nossa cabeça, né? A gente pensa tanto e essa quantidade de pensamentos, ela faz com que a gente, às vezes, fique rodando num ponto, a gente esteja em todos os outros lugares, menos no agora. Essa quantidade de pensamentos, ela brota de um lugar que nós chamamos de fonte dos pensamentos. Como fonte dos pensamentos? Onde fica essa fonte dos pensamentos? Dentro de nós mesmos. Como é chamada essa fonte dos pensamentos? Eu chamo essa fonte dos pensamentos do nosso ser. Então, esses pensamentos brotam de um lugar dentro de nós mesmos, da nossa essência, do nosso próprio ser. Todos os pensamentos, eles fazem um caminho, eles passam por a nossa mente inconsciente até que a gente observa um pensamento como um pensamento. Então, hoje nós experimentamos a nossa mente extremamente agitada. E toda vez que a gente pensa, e toda vez que nos remete a palavra meditação, a gente tem uma ideia que a gente precisa esvaziar a nossa mente. Agora eu vou fazer um comparativo com você. Vamos pensar que a sua mente é um grande oceano e que esse monte de pensamentos são as ondas desse grande oceano. Então, quando você está num grande maremoto, num monte de problemas, com várias coisas para decidir, como é que fica navegar nesse oceano com ondas gigantes? Difícil, né? Então você pensa assim, pode ser que eu vou aprender uma técnica, ou então eu não vou conseguir esvaziar minha mente. Será que essa técnica vai me proporcionar esvaziar esse grande oceano? A meditação transcendental, não. Na meditação transcendental, você não esvazia o oceano. O que a gente vai fazer então? A gente vai aquietar essas ondas do oceano, a gente vai diminuir o tamanho das ondas do oceano sem ter que esvaziar esse grande oceano. Só que eu vou ensinar uma coisa muito interessante para você.
eu vou ensinar você a mergulhar lá na sua essência do seu grande oceano. Só que para fazer esse grande mergulho, para fazer esse mergulho de encontro com você mesmo, de encontro com a sua essência, você precisa de um veículo. Esse veículo que nós usamos na meditação transcendental chama-se mantra. O que é um mantra? Mantra é um som que não tem significado, mas cuja as origens vêm da Índia, vêm de uma tradição antiga, milenar, dos mestres antigos, que remonta em mais de 4.000 anos, e que a ciência moderna trouxe, comprovou através de 700 estudos científicos a eficácia desses sons. Esses sons são sons que não têm significado algum. E o fato dele não ter significado algum, ele faz com que a mente da gente mergulhe. Mergulhe de forma natural. Por que ele faz com que a gente mergulhe? Porque o que faz com que a gente fique na superfície é o significado. Então, por exemplo, qual a diferença da meditação transcendental para as outras técnicas? Você pode pensar assim, meditação é meditação, meditação é tudo igual. Meditar é simplesmente senta, fecha os olhos e estou meditando. A palavra meditar significa pensar. Então eu vou ficar pensando na vida. Então, nós temos aí dois grandes grupos de meditação. Nós temos uma parte que é concentração e a outra parte que é contemplação. Então, as técnicas de concentração, o nome já fala. Vamos concentrar na chama de uma vela, num ponto de luz, na respiração. E isso pode ser fácil para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas é muito difícil, porque a gente tem que fazer um esforço. Por que a gente tem que fazer um esforço? Porque pensar é algo natural, pensar faz parte da vida. Pensar é importante, é impossível parar de pensar, né? Então, se a gente quer parar a nossa mente, como se ela fosse cerrar, parar, ela não vai pensar mais em nada. Foca na respiração e fica só com a respiração. Você pode conseguir por alguns segundos, mas é muito difícil. É muito difícil porque não é natural, porque pensar é natural. As técnicas de contemplação, o nome já fala. Vamos contemplar uma árvore, contemplar uma praia. Aí você está lá contemplando a praia, aí você pensa na praia, nas contas para pagar, no que você vai fazer daqui a pouco. E aí você faz um esforço incrível para voltar para a praia de novo. Por quê? De novo, pensar faz parte da natureza. Por que a gente pensa? Por que a gente pensa o tempo todo? Porque toda vez que a gente pensa, a gente está sempre buscando pontos de felicidade e prazer em tudo que a gente faz. Por que é tão difícil, às vezes, a gente concentrar em algum ponto? Porque a natureza da nossa mente é pensar. É como se ela fosse uma abelhinha que ela pula de galho em galho buscando o néctar da flor. A mente da gente pula de galho em galho ou pula de pensamento em pensamento buscando uma coisa muito simples, prazer e felicidade. É isso mesmo. Tudo que a nossa mente busca, desde que a gente se conhece por gente, é prazer e felicidade em tudo que ela faz. Só que nós, ocidentais, fomos ensinados a buscar esse prazer e felicidade fora. Aonde? No ter. Então a gente, desde que a gente se conhece por gente, que a gente cresce, que a gente busca momentos de felicidade em coisas fora de nós mesmos. Então, a técnica da meditação transcendental, ela vai dar uma oportunidade para você experimentar algo extremamente novo, que é experimentar a verdadeira felicidade que tem dentro de você mesmo. E de uma forma muito simples. Por que é simples? Porque a mente gosta de prazer e felicidade. Você já deve ter observado ao longo da sua vida que quando você está fazendo algo que você gosta, você não precisa fazer esforço para ficar no momento presente. Quando você está desfrutando de uma coisa que te dê muito prazer, você fica com aquele momento de prazer. Por quê? Porque
O objetivo da mente, a natureza da mente é buscar pontos de felicidade em tudo que ela faz. Só que ela nunca foi ensinada a desfrutar da verdadeira felicidade que existe dentro de você mesmo. Então, com a técnica da meditação transcendental, com esse som que não tem o menor significado, com esse som que é extremamente fácil, ela faz com que a sua mente mergulhe de forma simples, fácil e natural. Por que a mente mergulha de forma natural? Porque ela gosta de prazer e felicidade. Na medida que você fecha os olhos e começa a desfrutar essa beleza do fundo do oceano da sua mente, a mente vai sozinha e ela não faz o menor esforço. Por isso que na meditação transcendental todo mundo experimenta essa facilidade. Então, a técnica proporciona para qualquer pessoa, até mesmo uma criança de 10 anos com hiperatividade, déficit de atenção, essa pessoa consegue. Porque nós não fazemos esforço algum, não fazemos esforço para ficar parado, simplesmente sentamos, fechamos os olhos e experimentamos a técnica. Simples assim.